Fala aí, Dev, tudo bem com você? Seja novamente muito bem-vindo a mais uma aula e vamos então dar continuidade ao nosso projeto. Na aula passada nós demos início à série de aulas que nós temos aqui só de testes de cobertura, perfeito? Então agora a pegada vai ser diferente, a pegada vai ser mais interessante. Nós testamos aqui a classe principal, né, mas não teve nem graça, é só o método main, então a classe principal já está com 100% de cobertura. A gente vai partir então para as classes que realmente nós implementamos, né? Então vamos nessa, vou fechar essa classe aqui e eu vou iniciar pela implementação da nossa interface User Service. Então vou expandir aqui o subpacote Services, o subpacote InPL e aqui nós temos User Service InPL. Vou abrir aqui essa classe e eu vou fazer o seguinte, olha, ela não tem nenhuma cobertura. Eu vou clicar sobre o nome da classe, vou esperar a IDE habilitar para mim aqui essa lâmpadazinha laranja, vou clicar nela e ela me dá a opção de criar já o teste para a gente. Eu vou clicar aqui em Create Test. Por quê? Porque daí ele já cria a estrutura de pastas para a gente e inicia a classe. Olha só, ela identifica aqui o JUnit 5, deixa o JUnit 5 habilitado para a gente como padrão. Você pode selecionar outro aqui, mas o que a gente vai trabalhar é o JUnit 5, mais atualizado. Né? Ele é um framework de código aberto, utilizado aí para testar classes Java. O class name, por padrão, ele segue aqui o camel case e no final do nome da nossa classe ele coloca teste, beleza? Então ele sempre vai pegar o nome da sua classe e no final vai colocar teste seguindo o padrão camel case. Aqui no destination package, que é o pacote de destino dessa nossa classe, ele vai seguir a mesma estrutura que nós temos aqui no nosso pacote principal, tá bem? Então eu vou deixar padrão. Vou flegar essa opção Setup Before aqui, deixar ela flegado, beleza? E aqui ele já mostra os métodos que nós temos naquela classe que nós podemos iniciar já. Eu vou deixar todos flegados, por quê? Só para mim lembrar quais métodos eu preciso testar, tá bom? Então vamos clicar em OK aqui e a gente já vai entender melhor aqui essa nossa classe. Então eu criei uma classe de teste para mim testar a classe User Service InPL, a implementação da nossa interface User Service. Então a gente precisa ter aqui, óbvio, se eu vou testar aquela interface, aquela implementação daquela interface, preciso ter uma instância dela. Vou colocar aqui Private User Service InPL e vou chamar de Service apenas, beleza? Beleza, outra coisa, olha só, abrindo aqui User Service InPL, nós temos aqui também uma instância de repository. Preciso de uma instância desse cara também. Por quê? Porque ele dá um find by ID lá no nosso repositório para buscar um usuário. Então, como ele faz essa chamada, eu tenho que ter uma instância desse cara aqui mocada, porque senão ele vai gerar uma exceção de ponteiro nulo, um null pointer exception para a gente. Maravilha? Vamos lá, próximo passo, olha só, eu também tenho aqui uma instância de Model Mapper. Eu vou copiar ela aqui e a gente vai mocar aqui na nossa classe também. Como assim mocar, Valdir? O que você está falando? Vocês já vão entender. Beleza? Nessa classe aqui, olha, a gente trabalha aqui com user, user.dto e optional de user. Por quê? Olha só, aqui no método findById eu retorno um user. Então, tecnicamente, eu tenho que ter um user aqui também. Beleza? Ele recebe aqui, olha, no método, por exemplo, no método create, um user.dto. Então, para mim testar esse método, eu preciso ter um user.dto aqui também. E aqui, ó, quando ele dá um find by ID, ele retorna um optional de user. Então, eu também tenho que ter um optional de user aqui nessa classe, para eu poder fazer os testes. Então, a gente tem que mocar isso tudo. Eu vou fazer assim, olha, private user, deixa eu só trazer o import aqui do nosso pacote, beleza? Cuidado, se você trazer o user de outro pacote, vai dar problema. Vou chamar de user apenas, ponto e vírgula. Aí eu vou duplicar esse cara aqui, vou trazer aqui uma instância de user.dto, vou chamar de user.dto mesmo. Deixa eu só trazer o import dele aqui também, como não está no mesmo pacote, a gente precisa ter o import. E eu vou precisar também aqui, olha, de um optional do pacote Java útil de user. Maravilha? Eu vou chamar de optional user. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, eu estou numa classe de teste. Essa classe de teste é do ecossistema Spring Boot. Então eu vou colocar em cima dessa minha classe Spring Boot Test, beleza? Aí nós temos aqui o método beforeEach. O que esse método beforeEach vai fazer? Como o próprio nome já diz, before vem de antes, né? Então antes de tudo, faça o seguinte para mim, realize um trecho de código que eu passar aqui dentro. Qual trecho de código que eu vou passar aqui dentro? Eu vou fazer assim, olha, em cima da instância do nosso User Service InPL, que é a classe que nós estamos testando,
eu vou colocar a notação injectMocks, tá bem? Ou seja, ele vai criar aí para a gente uma instância real de user service MPL, porém os demais mocks ele vai mocar mesmo, ele vai criar de mentira, tá bom? Então aqui o user repository a gente vai colocar apenas mock, tá bem? Eu não preciso de uma instância real do repository, eu não preciso acessar o banco de dados, eu quero mocar as respostas do nosso repository, mas a nossa classe user service MPL eu preciso de uma instância real dela, porque eu vou testar os métodos dela, beleza? E aqui no Model Mapper eu também posso fazer a mesma coisa, eu posso mocar aqui, porque eu posso mocar as respostas que esse Model Mapper vai retornar para a gente. Então aqui, olha, no Before It eu vou fazer assim, olha, mockito annotations, ponto, aí ele tem esse open mocks. O que eu estou querendo dizer? Ele vai iniciar os mocks dessa nossa classe, da classe que eu passar para ele aqui. Então ele fica esperando aqui um objeto. E qual objeto que eu vou passar? Eu vou passar aqui simplesmente this, fazendo referência a essa classe que nós estamos testando aqui, beleza? Maravilha, então nós temos aqui os nossos mocks agora, só que daí pensa o seguinte, o meu user aqui, olha, eu só coloquei private user e chamei de user. Então ele não tem nenhum valor ainda, os seus atributos não têm nenhum valor e quando eu chamá-los, eu vou gerar uma exceção de null pointer exception, né, de ponteiro nulo, porque está tudo nulo. Então eu posso criar um método aqui embaixo, olha, só para iniciar esses caras. Eu posso iniciá-los também aqui dentro do setup, tá bem? Só que para ficar mais clean eu vou iniciá-los aqui embaixo, olha só. Eu vou criar aqui um método private, ele não retorna nada. Eu vou chamá-lo de start user, porque é tudo user, né? Então só muda aí que um é DTO e o outro é optional. Eu vou fazer assim, olha, user recebe um new user. Aí eu vou utilizar aquele construtor com parâmetros. Vou passar aqui um ID para ele, vou passar um nome, vou passar aqui um e-mail, vou colocar valdir@mail.com e vou passar aquela senha lá que nós passamos, aquela senha super poderosa, né? 123. Beleza, iniciei então o nosso user. Eu vou iniciar também o user DTO. Só vou dar um command D aqui, duplicar essa linha aqui e vou falar, olha, user DTO recebe um new user DTO com esses parâmetros aqui, beleza? E daí a gente tem o optional também, né? Então eu vou dar um command D aqui, vou duplicar também e eu vou colocar aqui optional user, vai receber um... Aí aqui eu vou fazer assim, olha, aqui eu vou só copiar esse cara aqui, vou dar um Ctrl X nele, colar aqui um command X, e aqui eu vou iniciar esse cara ó, como um optional.off, ou seja, é um optional de, aí eu coloco aqui o new user new user, beleza? Não é user DTO, é um optional de new user. Beleza, olha só, a gente duplicou muito código aqui, tá vendo? Isso não é interessante, isso não é legal a gente ficar duplicando esse monte de códigos. Então aqui, olha, eu vou refatorar esses valores aqui. Eu vou dar um option command C e vou refatorá-los. Aí no Windows você pode colocar Ctrl Windows C, ou você pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito, ele tem a opção de refactor, aí você coloca aqui, ó, introduce variable, tá bem? Ou introduce constante, para ele criar uma variável constante, estática aqui pra gente. Então esse cara eu vou deixar com o nome de ID mesmo, vou refatorar aqui o nome dele, vou colocar name aqui, beleza? Vou refatorar aqui o e-mail também, que eu dupliquei 3 vezes já. Depois que eu dupliquei 2 vezes, é interessante que a gente crie uma variável constante. Ela vai ter o nome e-mail. E a senha aqui, que eu vou refatorar também, que eu vou chamar de password. Salvei aqui. Beleza, agora nós temos um método que inicia os valores das nossas instâncias de usuário. Então aqui no setup, eu posso chamar esse nosso método startUser, tá bem? Então deixa eu colocar aqui startUser. Beleza, então agora sempre que nós startarmos essa nossa classe, ele vai primeiramente chamar esse mockito annotation open mocks, né? Então ele vai criar esses mocks aqui pra gente. E depois ele já vai chamar esse nosso método startUser, que vai atribuir valores aos atributos das nossas classes ali, tá bem? Das instâncias de usuário DTO e optional. Então assim a gente evita aquela questão de exceção de ponteiro nulo, null pointer exception. Beleza, pessoal.
Agora nós temos então os mocks que nós precisamos para testar os métodos daquela nossa classe User Service em Python. Vamos fazer o seguinte, olha, eu gosto de deixar organizado aqui, quem já veio dos meus cursos de front lá sabe, aqui eu não vou deixar int, eu vou deixar integer, é diferente, tá? Existe diferença. Salvei aqui então, deixou mais organizadinho, mais bonitinho. Qual o primeiro método que nós vamos testar? O primeiro método que eu vou testar vai ser o método findById, certo? É esse método aqui que eu quero cobrir. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou chamá-lo de findById, eu vou colocar aqui uma descrição no nome do método. Então eu vou fazer assim, ó, when findById, then return an user instance. Ou seja, quando fizer a busca pelo ID, então retorne para mim uma instância de usuário, tá bom? Não recebe nada como parâmetro, ele fica com a anotação @teste aqui para informar que é um teste, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Esse cara aqui, esse método findById, note o seguinte, ele cria aqui um optional user e ele chama o nosso repository.findById. Então eu tenho que mocar a resposta desse cara aqui. Eu tenho que fazer de mentirinha a resposta desse cara aqui, para não gerar uma exceção aqui de ponteiro nulo. Então, como eu já tenho um repository mocado aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, aqui dentro do meu teste, aqui eu vou fazer assim, olha, eu vou chamar aqui o Mockito, nós vamos utilizar o Mockito, tá bem? Então vamos colocar aqui mockito.when, ou seja, quando, né? Quando o nosso repository.findById, quando esse método for chamado, a gente tem que passar para ele um ID do tipo integer, então eu vou chamar aqui, olha, o mockito.nint, ele tem esse nint aqui, ou seja, quando o findById for chamado com qualquer número inteiro, then return, então retorne o nosso optional user ali. Ou seja, nós estamos mocando a resposta desse cara aqui, tá vendo? Eu estou mocando a resposta desse cara. Eu estou falando que quando esse método for chamado, qualquer valor que for passado para ele, retorne o optional user que eu tenho aqui embaixo já, porque eu já sei os valores dele. Aí eu posso testar o meu método lá. Beleza. Então eu vou fazer assim, olha, agora que eu tenho esse cara mocado, eu vou chamar o nosso método findById. Eu sei que o método findById me retorna um user. Então eu posso fazer assim, olha, user, eu vou chamar de response, né, que vai ser a resposta, vai receber o nosso service, que é a classe que nós estamos testando, ponto findById. Aí eu vou passar para ele como parâmetro o ID que nós temos estático ali, constante, tá bem? Beleza, então agora eu fiz a chamada. Agora eu fiz a chamada, só que eu tenho que assegurar algumas informações. Quais informações? Olha, o meu método eu sei que ele retorna uma classe do tipo user. Então eu quero assegurar que ele sempre vai retornar um user. Se caso um outro deve vir aqui e alterar para user_dto, vai quebrar o teste e o teste vai informar que foi modificado, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu vou fazer assim, ó, vou chamar aqui o assertions, esse cara aqui do Jupyter, ponto assert equals. Então assegure para mim que ambos são iguais. Ambos o quê? O primeiro e o segundo argumento que eu vou passar aqui. Qual é o primeiro argumento? O primeiro argumento é o que eu estou esperando receber. E o segundo argumento é o atual, é o que realmente aquele método me retornou. Então, beleza. Eu quero assegurar que a resposta que vai vir para mim vai ser uma classe do tipo user. Então, eu vou chamar aqui o meu response e vou fazer a comparação entre ambos. getClass, beleza? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no vermelhinho e vamos rodar esse teste para ver se realmente ele vai retornar um objeto onde a sua classe vai ser do tipo user, beleza? Vamos lá, vamos aguardar ele aqui, eu vou subir aqui um pouco, vou deixar apenas esse método aqui aparecendo pra gente para ficar melhor a visualização aí para vocês, beleza? Vamos aguardar, beleza, ele passou, tá vendo? Olha, então deu aqui ó, um teste, rodou com sucesso. Vamos supor o seguinte, olha, que eu esperasse que viesse para mim um user_dto class, tá bem? Eu estou esperando que o objeto de resposta seja uma classe do tipo user_dto. Vamos verificar se realmente ele vai passar no teste? Supondo que eu venha aqui no nosso método userService e faça uma alteração para retornar um user_dto. Vamos aguardar ele rodar aqui. E olha lá, ele quebrou o teste, ele deu falha. Por quê? Ele até mostra para a gente a diferença. Olha só,
A gente estava esperando, o esperado aqui era uma classe do tipo UserDTO. Porém, o atual, a resposta foi uma classe do tipo User, tá vendo? Você pode clicar aqui e ver a diferença também, beleza? Então é para isso que servem os testes, para a gente assegurar aqui a integridade do código, né? Se eu desenvolvo um código aqui, outras partes do meu projeto dependem daquele código, eu venho e faço uma alteração, vai quebrar outras partes dos meus testes e a gente vai ficar sabendo disso, beleza? Então, maravilha, eu vou voltar aqui, a gente já fez o primeiro teste, eu posso fazer mais testes aqui, como por exemplo, eu posso assegurar antes de tudo, assertions aqui, eu vou chamar aqui o assertions.assert equals, assert equals não, vou chamar aqui o assert not null, tá bem? Ou seja, o meu response, assegure para mim que o meu response ele não vai ser nulo, tá? Depois que eu verificar se realmente ele não é nulo, aí eu verifico a classe dele. Depois que eu verificar a classe dele, eu posso verificar aqui o seguinte, ó, assertions.assert equals. Assegure para mim que o ID da resposta desse cara aqui, olha, vai ser igual o ID que eu tenho aqui, ó, em cima, que foi o ID justamente que eu passei como parâmetro. Então eu posso colocar aqui ID, beleza? E eu vou colocar aqui o nosso response.getID. Então ele vai fazer a comparação entre esses dois objetos. Vamos salvar aqui, vou dar um run. Geralmente o que acontece, olha, para ficar cada vez mais completo o seu teste, a gente faz o teste de todos os atributos, tá bem? Quanto mais atributos você fizer o teste, mais seguro você vai deixar o seu código, perfeito? Vamos aguardar aqui. Beleza, ele passou aqui em todos os testes então. Note o seguinte, olha, vou tentar comparar o ID daquele cara com o nome que eu tenho ali, ó. Eu vou passar aqui name como parâmetro. Vou salvar aqui, vou rodar o nosso teste novamente. Vamos aguardar ele subir aqui, rodar esse teste pra gente. A gente já consegue verificar se realmente ele está fazendo a validação daquele atributo, tá bem? Então ele subindo aqui a gente já verifica. Muito provavelmente ele vai dar um erro, né? Porque o name é diferente do ID. E olha só, ele deu o erro aqui, tá vendo? Ele falou aqui pra gente, olha, o esperado era Valdir, porém o valor que veio no ID é o valor 1, beleza? Então a gente consegue fazer todo esse tipo de validações. Eu vou duplicar aqui essas duas linhas, vou fazer aqui a validação do name também, tá bem? Vou assegurar que o name desse cara é igual ao name que eu passei ali. E o e-mail. A senha não se faz necessário de imediato também. Então vou pegar aqui e-mail, vou salvar aqui. Beleza, note que aqui a gente chamou diversas vezes esse assertions aqui, ponto. O que eu posso fazer? Eu posso apagar esse assertions aqui. Eu vou clicar em cima desse método, vou tirar meu mouse e vou posicionar novamente. Quando eu posiciono novamente, ele aparece para mim essa caixinha aqui. More Actions, tá vendo? Mais ações. Vou clicar nessa caixinha e ele tem aqui a opção Import Static Method. Ou seja, ele vai importar para mim aquele método de forma estática aqui em cima, olha só. Olha só aqui em cima o nosso método AssertNotNull, tá vendo? Então eu não preciso ficar toda hora chamando assertions.assertNotNull. Posso chamar ele direto aqui, olha. E a mesma coisa vale para o assert equals, tá bem? Eu vou apagar ele aqui, vou clicar aqui, tirei o mouse, voltei, more actions, import static method. Tá vendo? O código fica mais limpo, fica mais organizado, mais fácil de se ler e você não fica duplicando muito código, né? Aqui no Mockito a gente pode fazer a mesma coisa, ó, no método when, porque a gente vai usar esse when diversas vezes. Então eu vou trazer um import estático desse método aqui. Beleza? More actions, aqui, import static. Esse mockito.n int, mesma coisa, vou trazer um import estático dele aqui pra gente, para ficar mais clean o nosso código, mais fácil da gente ler, ficar menos verboso também. Beleza? Salvei aqui. Maravilha, então agora a gente tem o teste para o nosso primeiro método findById lá da implementação da nossa interface user service. Olha só, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou expandir aqui o meu projeto, vou vir aqui em Java novamente, vou clicar com o botão direito e vou rodar aqui todos os testes com cobertura. Run if with coverage, né? Rodar com cobertura. Então deixa ele subir aqui pra gente que a gente já vai ver se realmente esse método aqui, olha, findById está sendo coberto, beleza? Então deixa eu só expandir aqui.
Subindo aqui, vamos aguardar ele rodar aqui. Os testes são um pouquinho demorados mesmo, faz parte. Ambiente Java, né? O ambiente Java realmente é um pouquinho mais pesado que os outros ambientes aí. Não é à toa que o pessoal critica bastante o Java por conta disso. Mas enfim, Java é Java, né? Tá subindo aqui, tá fazendo todos os testes. Porque agora, quando eu clico naquela opção Run Now All with Coverage, ele vai rodar todos os testes com cobertura. Olha só, ele fez aqui 6 testes pra gente, tá bem? Os outros testes são aqueles testes que ele criou, que ele gerou pra gente automático, só que não tem nada dentro dele. Mas em um desses testes nós temos o When Find by ID, then Return and User Instance. E olha só, ele ficou verdinho aqui já, tá vendo? Ou seja, nós cobrimos aqui o cenário de busca pelo ID. Então agora se você notar aqui, olha, na nossa classe User Service MPL, ele está com 16% de cobertura dos métodos e 23% das linhas cobertas. Então a gente cobriu um método aqui e um pouco de linhas, nossa classe já tem alguma cobertura, tá bem? Eu sei que de início, se você não teve contato nenhum com testes de cobertura, aí utilizando JUnit e Mockito, você fica um pouco perdido, realmente. Até a gente entender essa questão de mocar as respostas aqui, mocar instâncias aí dessas classes, é um pouco confuso mesmo, mas eu sugiro que você assista a aula 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário para que o conteúdo se fixe em sua mente, tá bem? Faz parte, tá? Faz parte de todo o processo de aprendizagem. Repetição é a mãe da aprendizagem. Então vamos lá, fiz um teste, né? Cobri um cenário, eu vou fazer aqui um commit, tá bem? Então eu vou colocar aqui teste para classe User Service, método Find by ID. Fiz o commit marotão aqui, a gente passou aqui ilesos pela primeira parte, né? Primeira fase, foi um pouquinho meio complexo se você não tem contato nenhum, mas logo você vai estar forte aí nessa parte de testes, beleza? Sei que você vai estar fera no final desse curso. Eu espero que realmente você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido com essa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!